Bem-vindo ao Caminho Estreito. Vamos falar hoje sobre paz com Deus. Em Romanos 5, versículo 1, nós temos o seguinte versículo: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo escreve uma carta destinada aos cristãos que estavam em Roma, a capital do Império, o Império Romano, que dominava naquela época. O tema fundamental da carta aos Romanos é o Evangelho básico, o plano de salvação de Deus, o plano de Deus para a salvação e justificação de toda a humanidade, inclusive judeus e gentios. Essa é a ênfase de Paulo na carta aos Romanos. Vamos comentar a primeira parte do versículo na qual Paulo afirma: fomos justificados pela fé. A justificação no dicionário Aurélio diz o seguinte: justificação, comprovação judicial de algum fato, mediante documentos e testemunhas, a fim de se servir de prova em processo regular. Agora imagine o seguinte: imagine que você tenha sido acusado de cometer um crime. Naturalmente, você buscará maneiras de se inocentar. Irá contratar um advogado, recolherá documentos, materiais que justifiquem sua inocência. Pois é, mais ou menos isso que acontece. Existe um processo que corre contra cada ser humano do mundo. A acusação é transgressão dos preceitos divinos, isto é, pecado. Qual é a pena para esse crime? Separação eterna de Deus, quer dizer, morte. Quem é o acusador? O inimigo de nossas almas, Satanás. A má notícia, ou péssima notícia, é que não há esforço humano nenhum que você possa fazer que possa te salvar. A boa notícia é a seguinte: você pode ter um advogado junto ao grande juiz, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Qual é a prova que nos inocenta? Jesus morreu em uma cruz e levou sobre si os nossos pecados. Ele assumiu para si a transgressão que você cometeu. Ou seja, ele justificou o seu cliente, justificou os seus clientes. Como conseguir essa justificação? Através da fé. Crer nessas coisas que acabei de dizer. Na segunda parte do versículo, vemos o que acontece com a pessoa justificada. Ela tem paz com Deus. Não é meramente um estado de espírito. Estou paz e amor, estou leve, livre, solto. Não é isso. A paz com Deus é um novo relacionamento com Deus. Em Romanos 5, versículo 10, diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nós antes tínhamos a condição de inimigos de Deus, porém agora nós somos amigos de Deus. Deixamos a condição de condenados para a condição de inocentes. Por isso, o cristão tem paz com Deus. Por último, Paulo diz no finalzinho do versículo 1: por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente acredita em Jesus Cristo. Muita gente concorda com tudo o que eu falei aqui. No entanto, para algumas pessoas, Jesus não chega nem perto de ser o Senhor de suas vidas. Cuidado!
Ninguém pode se tornar justificado perante Deus se o senhor de sua vida for o dinheiro, a vaidade, o egoísmo, etc, etc. Mais uma vez, vemos que para ter paz com Deus é necessário percorrermos um caminho estreito.